Boa tarde, caros estudantes. Cá estamos mais uma vez para abordarmos um tema bastante importante, que é o processo comum em sede de direito processual penal. Como é de conhecimento de todos, o processo penal pode ser comum ou o processo especial. O processo comum é o processo regra. Em sede do nosso Código do Processo Penal, servem de processos especiais o processo sumário, o processo de contravenções, o processo julgado, portanto, processo de julgado em primeira instância pelo Tribunal Supremo e, por fim, o processo abreviado. Ora, por razões de tempo, vamos limitar-nos a abordarmos simplesmente do processo comum e não dos processos especiais. Como é de conhecimento de todos, o processo penal comum começa com uma queixa introduzida, portanto, pelo Ministério Público ou por um assistente. Esta queixa, portanto, havendo elementos suficientes probatórios, o indivíduo queixado é notificado, constituído arguido se eventualmente houverem elementos probatórios suficientes de que o indivíduo terá cometido o crime. Daí começa o procedimento criminal. Na nossa prática, a instrução preparatória normalmente ocorre na Procuradoria-Geral da República junto aos serviços de investigação criminal. Portanto, instruído o processo, portanto, nos órgãos de instrução, podem, portanto, obviamente, as autoridades tomarem as seguintes medidas. Se ao crime corresponder uma moldura penal que vai até 3 anos, o Ministério Público pode aplicar, obviamente, uma das medidas cautelares previstas no nosso Código do Processo Penal. Se a moldura penal for superior a 3 anos, aqui a necessidade da atuação do juiz de garantia para, na verdade, se pronunciar na aplicação da medida de coação processual. Portanto, as medidas de coação processuais em sede de instrução são variadíssimas, mas com grande destaque, só para dizer, prisão domiciliar, termo de identidade e residência, mas a mais gravosa neste contexto é a prisão preventiva. O que é esta prisão preventiva? É quando o indivíduo é posto, portanto, na prisão por se suspeitar que, na verdade, terá cometido o determinado crime. Terminada a instrução, o processo é remetido ao tribunal competente para a apreciação da matéria. Portanto, quando o processo chega ao tribunal, é recebido pela Procuradoria da República junto do tribunal. Esta, portanto, vai distribuir o processo à Secretaria Judicial e, por sua vez, a Secretaria Judicial distribui o processo para uma das secções competentes para efetuar o julgamento. Portanto, quando o processo chega nas mãos do juiz competente para julgar, este tem várias posições para tomar. Pode, obviamente, portanto, rejeitar a acusação, por não haver elementos probatórios,
como pode concordar com a acusação efetuada pelo Ministério Público, dando prosseguimento àquilo que nós chamamos de despacho de pronúncia, quer dizer, o juiz concorda com a acusação feita pelo Ministério Público. Portanto, depois do despacho da pronúncia, as partes são notificadas para que possam contestar num prazo de 15 dias, mínimo de 15 dias e máximo de 20 dias. Portanto, efetuada ou não a contestação, o processo prossegue. O juiz pode marcar uma das datas para o início do julgamento. Portanto, marcada a data, são notificadas quer o arguido, se estiver em liberdade, ou preso ou privado da liberdade, quer, portanto, o ofendido ou queixoso. São notificados para, portanto, estarem presentes na audiência de julgamento. Com o início da audiência de julgamento, normalmente a audiência é dividida em 3 partes fundamentais. A produção de provas, alegações e sentença. Portanto, quando o processo portanto, chega em tribunal e quando chega o dia marcado para a execução do julgamento, ou a realização do julgamento, é dada a palavra ao réu para confirmar ou não confirmar os factos articulados pelo Ministério Público. Também é dada a palavra, portanto, ao ofendido e, eventualmente, declarantes, se na verdade houverem declarantes dentro do processo. Portanto, terminada a fase de produção de provas, vem uma outra fase fundamental, que é a fase das alegações. Portanto, regra geral, as alegações em processo penal são feitas de forma oral, diferentemente do processo civil, onde normalmente as alegações são escritas. Em processo penal, as alegações, regra geral, são feitas de forma oral. Portanto, entendamos aqui alegações, o debate positivo que se trava entre o Ministério Público e a defesa, neste caso os advogados. Portanto, é com base nos debates feitos que o juiz que presidir a sessão de julgamento vai, obviamente, tomar a decisão. Terminada as alegações, o juiz concede palavra ao réu, ao arguido, para se pronunciar de fatos que, na verdade, não tenham sido proferidas ao longo do julgamento. Este tem o direito de responder ou não responder ou não adicionar factos dentro do processo. Terminada esta fase que nós chamamos de alegações, vem a última fase, a mais importante, que é a fase que é, portanto, a sentença propriamente dita. Portanto, a sentença pode ser absolutória naqueles casos em que não hajam elementos suficientes probatórios para a condenação do arguido, como também pode ser condenatória naqueles casos em que hajam elementos constitutivos do tipo legal em que o arguido é indiciado. Portanto, se a sentença for condenatória, o papel do tribunal termina praticamente com a condenação. Como já aprendestes na lição anterior, se a parte estiver inconformada com a decisão tomada pelo tribunal,
pode, obviamente, interpor recurso ao Tribunal imediatamente superior. Para os tribunais de comarcas, o Tribunal imediatamente superior são os tribunais de relação. Se a sentença for proferida por um tribunal da relação, o Tribunal imediatamente superior é o Tribunal Supremo. Portanto, quando o processo chega, se quem não estiver conformado com a decisão tomada pelo Tribunal, pode interpor recurso mediante um requerimento feito na sala de julgamento, de forma oral, ou como também pode fazê-lo de forma escrita, com requerimento, juntando as alegações dirigidas ao Tribunal para a reapreciação da decisão. O Tribunal, depois de deferir, portanto, o pedido de recurso, notifica o arguido ou a sua defesa para efetuar um pagamento das custas judiciais. Pagas as custas judiciais, o processo é remetido ao Tribunal imediatamente superior, neste contexto o Tribunal da Relação de Luanda ou o Tribunal Supremo, independentemente do caso, e quando o processo chegar neste tribunal, é distribuído da mesma forma que o processo é distribuído no Tribunal de Comarca a um dos juízes relatores, Portanto, o juiz relator é coadjuvado por 2 juízes adjuntos e são estes que vão se encarregar da reapreciação da decisão ao nível do Tribunal Superior. Portanto, havendo elementos suficientes para a apreciação do recurso, as partes são notificadas para uma conferência se o recurso estiver de ser rejeitado em audiência contraditória. Havendo, portanto, tiver de ser rejeitado em conferência, se tiver requisitos fundamentais para avançar, o recurso é apreciado em audiência contraditória, tal como acontece, Portanto, aplica-se mutatis mutandi o formalismo do processo comum ao julgamento do recurso ao nível do Tribunal Superior. Portanto, qualquer decisão que for tomada ao nível do Tribunal Superior é normalmente denominada acórdão. Esta acórdão é baixada para o Tribunal de origem, que tomou a decisão, para a aplicação imediata da sentença reformada, se houver uma alteração, da decisão tomada pelo Tribunal de Comarca, ou, portanto, um despacho meramente devolutivo, se o Tribunal Superior confirmar que, na verdade, a sentença proferida pelo Tribunal ECO está em conformidade com os ditames da lei. Portanto, em suma, abordamos de forma resumida o formalismo do processo comum, processo penal comum, à luz do ordenamento jurídico angolano.